Glória a Deus. Queridos, essa semana nós estamos tirando um tempo para falar a respeito do batismo com o Espírito Santo. Qual o propósito? Qual o motivo? Por que o Senhor nos selou com essa graça, com esse poder tão sobrenatural? E dizer para você essa semana que se o Espírito Santo habita em você, então os dons e a linguagem do Espírito também habitam em você. Talvez você não saiba, mas receber o batismo com o Espírito Santo é a coisa mais simples que existe. A grande questão é que nós somos inundados de conceitos que nos encheram de pensamentos, que nos encheram de dúvidas e medos a respeito do batismo com o Espírito Santo. Teologias que, de certa forma, anularam essa dádiva do céu sobre nós. Então, queridos, quando o Senhor subiu aos céus, Ele disse assim: não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito. Quando o Senhor nos deu essa promessa, foi para que nós fôssemos participantes do mesmo Espírito que Ele tem. Enquanto Jesus estava nessa terra, irmãos, a plenitude, a totalidade do Espírito Santo estava nele. Todo o Espírito Santo estava em Jesus. Mas quando ele sobe aos céus, ele derrama, ele cumpre a promessa que ele disse: não vos deixarei órfãos. E ao sentar à direita de Deus, ele envia o Espírito Santo, e o Espírito Santo agora vem sobre a igreja. A promessa é para todo aquele que nele crê. Se você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo. Você crê em Jesus, você recebe o Espírito Santo. Entendendo, irmãos, que receber o Espírito Santo não é um prêmio para quem anda certinho. Receber o Espírito Santo é uma ajuda para quem tem necessidade do Pai, necessidade de andar em Deus. À medida que você tem necessidade, que você tem fome da presença de Deus, que você tem sede da presença de Deus, o Senhor envia o ajudador. O Espírito Santo na Bíblia tem nomes. Você encontra a Bíblia chamar o Espírito Santo de ajudador. Quantas vezes nós queremos ajudar a Deus em algumas coisas, mas é Ele que nos ajuda, querido. O Espírito Santo ganha nome de intercessor. É Ele que intercede por nós, falaremos sobre isso. O Espírito Santo ganha o nome de Paracletos, ou seja, advogado. O Espírito Santo, queridos, ganha o nome de Consolador, ou seja, Ele nos consola. Ele está com você. Dentre esses vários nomes, tudo indica o ministério do Espírito Santo na nossa vida. E a grande característica do Espírito Santo vindo, derramado, manifesto em nós, é o falar em outras línguas. Ah, que maravilhoso é, queridos. A grande característica do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Deixa eu te dar uma palavra aqui. O Senhor não deu esse dom para nós. Você não recebeu o dom de línguas. Você não recebeu o batismo com o Espírito Santo só para aqueles momentos do culto aonde você simplesmente sente uma presença sobrenatural vindo sobre você, e ali você fala em outras línguas, e ali você se manifesta de alguma forma, de alguma maneira. Não, o dom de línguas não foi apenas para esses momentos, ainda que esses momentos são bons, não foi apenas para isso.
Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, quando nós recebemos esse dom sobrenatural, ele tem um grande propósito. 1 Coríntios capítulo de número 14. A palavra de Deus nos diz no versículo 2: Pois quem fala em outras línguas, não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Queridos, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, entenda, primeiro ponto, o Espírito Santo já habita em você. E quando a caracterização dessa habitação é manifesta pelo batismo do Espírito Santo prometido por João, eis que vos batizo com água para arrependimento, porém virá alguém mais poderoso que eu, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, creia, esse batismo é para todo aquele que crê. A partir do momento que você crê em Jesus como Senhor, o batismo com o Espírito Santo é seu, está disponível para você. E ele não é um presente para suas perfeições. O batismo com o Espírito Santo é uma necessidade para quem precisa do Pai. Então, no momento em que você recebe esse dom não foi entregue para nós para vivermos êxtases dentro de cultos evangélicos. Esse dom foi entregue para nós com um único propósito, sabendo que falar em outras línguas, queridos, é a tua nova natureza, é o teu espírito vivificado falando com o Espírito de Deus, com o Espírito do Pai. O falar em línguas é o espírito humano falando com o Espírito de Deus. A palavra de Deus nos ensina aqui que quando nós falamos em outras línguas, nós não falamos aos homens, mas falamos a Deus. E em espírito falamos os mistérios de Deus. Primeiro propósito do batismo com o Espírito Santo, queridos. Primeiro propósito: revestimento de poder. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas recebereis poder. A palavra poder ali, queridos, ela fala de dunamis ou dínamos. A palavra ali fala, irmãos, de um poder, de uma dinamite, de uma explosão. Mas recebereis uma explosão, mas recebereis dunamis, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O primeiro grande propósito do batismo com o Espírito Santo é que você receba revestimento de poder sobre a tua vida, no qual isso te capacita a ser testemunha de Cristo aonde você chegar. Queridos, existe um poder disponível para você. E esse poder não vem da mão dos homens. Esse poder homem nenhum na terra poderá te dar. Eu não posso te dar, ninguém pode te dar, pastor nenhum da terra pode te dar. Esse poder só vem do Espírito Santo. Então o primeiro propósito é que você seja revestido de poder, ou seja, no momento em que você é batizado com o Espírito Santo, você recebe uma graça, você recebe uma unção para poder, irmãos, testemunhar Cristo, manifestar Cristo, andar com Ele num nível maior, num nível mais profundo. Porque o Espírito Santo vem sobre você. Você é revestido do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Então o batismo com o Espírito Santo é uma liberação para você andar no poder de Deus. O batismo com o Espírito Santo vamos dizer que é uma forma que Deus está dizendo: olha, você pode andar no mesmo poder que Cristo andou. Porque agora você tem a manifestação do mesmo Espírito que havia em Cristo Jesus. Então agora, pelo nome de Jesus, você tem o Espírito que Cristo tem, que passou a habitar em você a partir do dia em que você nasceu de novo, mas passa a manifestar através de você
a partir do momento em que você é revestido desse poder. Queridos, é algo sobrenatural. Você sente uma força para vencer situações que você não tinha antes. Esse é o primeiro grande propósito. Segundo grande propósito do batismo com o Espírito Santo. Queridos, lembre-se que a característica do batismo é o falar em línguas. E quando você é revestido desse poder, o segundo grande propósito é que o Espírito Santo, através dessa unção e dessa graça, vai começar a gerar intercessão dentro da sua vida. Quando você fala em outras línguas, você não entende, mas é uma linguagem de oração que intercede por áreas da sua vida que você desconhece. Lembre-se, você não ora em outras línguas simplesmente por um mover do culto. Você em alguns momentos vai estar entregue a essa linguagem de oração. E quando você vai orando em outras línguas, o Espírito Santo começa a interceder por raízes na sua alma que impede a fé de fluir. Pastor, como assim? Muitas vezes dentro da nossa alma existem raízes provocadas por emoções, sentimentos e experiências erradas, coisas que estão plantadas ali por causa de rejeições, de medo, de dúvida. E quando você começa a orar em outras línguas, queridos, por isso que a Bíblia nos ensina, não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira. Por que a Bíblia diz não sabemos orar como convém? Porque quando nós oramos na nossa linguagem materna, a nossa oração só alcança o que a nossa mente natural sabe. Então você ora para ser liberto porque você sabe que existe um vício que influencia a sua vontade. Você ora contra aquela situação, contra aquele problema, porque você sabe que existe uma consequência que você esteja vivendo. Mas a oração em outras línguas, ela não apenas vai atingir o problema que você está vivendo, mas a oração e a intercessão por meio dessa linguagem de oração, ela vai arrancar a raiz que sustenta aquele problema que você vive. Ou seja, a oração em outras línguas não tira apenas o jugo, mas a oração em outras línguas, ela arranca o que sustenta o jugo na tua vida. Então você entra para o teu quarto e começa a lhe liberar essa linguagem sobrenatural. Lembre-se, irmãos, você que fala o que o Espírito concede. Não tenha medo ao pensar, nossa, eu tenho medo de falar de mim mesmo. Irmãos, é você que fala. Não tenha medo, e se o diabo entrar, essa linguagem não é do diabo. Eu tenho medo de falar da minha carne, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Não tem esses medos, não tem esses conceitos. O Espírito Santo já habita dentro de você e se ele habita, a linguagem está. No dia de Pentecostes eles falavam o que o Espírito Santo concedia. E à medida que você vai falando essa linguagem, pastor, é só uma palavra que eu digo. Não importa, querido, uma palavra em línguas não quer dizer que seja uma palavra em português. Leia Daniel. Quando você lê Daniel, você vê uma palavra, quer dizer uma frase. Uma palavra quer dizer uma frase. Uma frase em outras línguas quer dizer um livro lá no céu. Um livro em outras línguas pode ser uma biblioteca lá nos céus. Então não importa, querido, se é uma letra, se é uma palavra inteligível. Fica liberando aquela linguagem, a liberação daquela linguagem vai gerar uma intercessão que vai arrancar o que sustenta certas circunstâncias na sua vida. Talvez você não sabe por que você tem esse medo, mas o Espírito Santo sabe. A única coisa que você sabe é que você tem medo, mas o Espírito Santo sabe o porquê do medo. Então você se entrega à oração no Espírito, orando, hora após hora. Você vai se entregando a essa linguagem de oração e o Espírito Santo usa os seus lábios para orar por você, através de você, por áreas que você não sabe. Sabe, irmãos, isso nos aperfeiçoa. Por que nos aperfeiçoa?
Porque tem coisas, irmãos, que nós não aceitaríamos se nós entendêssemos o porquê que estamos orando. Por isso que a mente humana não entende, fica infrutífera. Porque é o seu espírito falando com o espírito do Pai. Então não importa se você está cansado fisicamente, essa linguagem de oração não é do seu corpo. Então ele pode estar cansado ou não. Não importa se você está emocionalmente abalado, triste, porque essa linguagem de oração não é da alma. Não importa se você está triste ou alegre, essa linguagem de oração é única e exclusivamente do teu espírito. Queridos, entenda, o diabo não entende quando você fala em línguas. Ele não entende. Então você vai orando em outras línguas e o Espírito Santo começa a interceder. Pastor, eu não estou entendendo e não estou sentindo nada. Você não precisa sentir, você tem que liberar por fé. Aleluia. E ele vai começar, irmãos, a arrancar raízes que sustentam a circunstância. Talvez esse comportamento que você tem, queridos, ele existe aí por causa de uma inveja que você sente. Por causa de um egoísmo que tem dentro de você. E você se entrega à oração em outras línguas. E o que vai acontecer? O Espírito Santo começa a arrancar a raiz que sustenta o egoísmo. O orgulho. Agora imagina se você entendesse. Você orando em outras línguas, entendendo o Espírito Santo orar por você através de você. E entendendo o Espírito Santo falando, eu arranco o orgulho dele. Eu arranco o egoísmo dele. Você iria olhar para o Espírito Santo e ia dizer assim, eu vou parar de orar, Espírito Santo, porque eu não sou orgulhoso. Eu não sou egoísta, você não aceitaria. Por isso que não entendemos, porque se nós entendêssemos, nós não oraríamos. Então, à medida que você vai entregando, primeiro ponto, ele te reveste de poder. Segundo ponto, ele intercede por você. Orar em outras línguas é receber a intercessão do Espírito. Então, em nome de Jesus, queridos, nessa manhã, receba o Espírito Santo. Seja ousado, libere essa linguagem e essa linguagem vai se abrindo, a linguagem vai aumentando e essa intercessão do Espírito vai te santificando. Talvez você não sabe por que essa miséria sempre continua, essa falta sempre continua. Por que você vira e mexe e se relaciona com dívidas e dívidas e dívidas. Queridos, você não sabe, os homens não sabem, mas o Espírito Santo sabe. Ora em línguas e ele vai interceder por você. E ele vai te revelar. A questão, queridos, é que nós queremos um profeta que nos revele todas as coisas que a gente está passando. Só que eu quero te fazer uma pergunta. Quem é o maior profeta que existe? Espírito Santo, e ele está em você. Ele está em você. Então, irmãos, primeiro ponto, ele te reveste de poder. Segundo ponto, ele gera essa intercessão que muda o seu interior. Terceiro ponto, ele edifica a tua fé. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas, verso 20. Orar no Espírito Santo é orar em outras línguas. À medida que você vai se entregando a essa linguagem de oração ali, falando essa linguagem, sabe o que está acontecendo? Primeiro ponto, você é revestido de poder. Segundo ponto, querido, existe uma intercessão por áreas da sua vida que você desconhece. Terceiro ponto, a tua fé é edificada. Aleluia! Você começa a ter um nível de fé que você nunca antes sentiu, nunca antes teve na sua vida. Uma fé que ultrapassa emoções, uma fé que ultrapassa sentimentos, uma fé que está acima de tudo aquilo que você vê e ouve. Então o propósito é, à medida que você vai se entregando a essa linguagem, a tua fé vai crescendo, 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 até que você esteja vendo tudo pelo lado de cima. Às vezes hoje você entra em confusão porque você está no meio do problema, mas se você orar em outras línguas,
Deus vai te colocar acima do problema e você verá o problema por cima e você vai dizer: eu não acredito que eu estava passando por isso por causa daquela situação. Enquanto você está no meio, você não entende, mas quando você está acima, você vê tudo na ótica do Pai. Orar em outras línguas te levará a edificar a tua fé, e a edificação da tua fé te levará a ver todas as circunstâncias pela visão de Deus. E você vai chegar a uma conclusão: eu não acredito que eu passei por tanto tempo essa situação, se era tão simples resolver isso, agora eu estou vendo como Deus vê. Quarto ponto, descanso. Pelo que por lábios gaguejantes, Isaías 28, queridos. Olha só, o Espírito Santo não tinha nem se derramado em Pentecostes, em Atos, mas no Isaías capítulo 28, 700 anos antes. Isaías diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por uma língua estranha falará ao Senhor a este povo: entra, este é o descanso. Queridos, à medida que você se entrega à oração no Espírito, à meditação na palavra, o que vai ser gerado dentro de você é um descanso para a sua alma. Queridos, eu não estou falando de um momento de êxtase nos cultos, eu estou falando de benefícios, de um dom que o Espírito Santo nos deu no dia de Pentecostes. Você é tomado por um nível de descanso, você é tomado por um nível de paz. E não importa a circunstância que você esteja passando, eu não estou dizendo que haverá ausência de problemas, eu estou dizendo que haverá presença de descanso dentro de você. Você vai orando em línguas, orando, 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, cronometrado, marcado. E você vai sendo tomado por um nível de descanso. De repente todo mundo vai olhar e vai vendo: pastor, mas a situação tá terrível, mas eu tenho um nível de paz dentro de mim que eu desconheço. É o descanso gerado pela linguagem de oração que o Espírito Santo te concedeu. E quinto ponto nessa manhã é um dom de revelação. Amanhã eu falo um pouco mais sobre esse dom de revelação. Então nessa manhã, em nome de Jesus, Deus está nos chamando para desfrutar dos benefícios desse dom sobrenatural. Aonde você estiver nessa manhã, creia, abra os teus lábios, beba, libera a linguagem que já está dentro de você, em nome de Jesus Cristo.